Muito bem, chegando aqui para a análise desse jogo entre Santos e Botafogo. Vitória do Botafogo, primeira vitória da equipe na Série B. O Santos aí conhece a sua primeira derrota como mandante, estaciona nos 15 pontos, estaciona na terceira colocação. O Botafogo, por sua vez, consegue uma vitória que tira a equipe da zona de rebaixamento, entrou nessa rodada como lanterna e até o momento está ali na 16ª posição, é o primeiro time fora da zona. Dependendo aí dos resultados de amanhã, de Paysandu e Guarani, a equipe pode se manter nessa posição ou voltar para onde esteve no início da rodada, mas conseguiu o que ainda não havia conseguido, vencer, e respira aí aliviado na esperança de reagir no Campeonato Brasileiro. O Santos podia ser líder, acaba tropeçando aí no Botafogo e vai terminar a rodada na terceira posição. Cássio Ângelo, um jogo começou de maneira muito esquisita ali, muitos erros técnicos, as duas equipes parecia que estariam numa noite pouco inspirada. Depois que sai o primeiro gol do Botafogo no final do primeiro tempo, a gente teve uma mudança completa no panorama da partida e um jogo até que terminou de maneira interessante. Um jogo que o Santos começou os primeiros 6 minutos ali muito intenso, parecia que dominaria a partida diante da fragilidade técnica da equipe do Botafogo. A gente esperava que o Santos fosse abrir o placar e vencer o jogo até com uma certa tranquilidade, uma certa facilidade, que o Santos não passaria por maiores apuros. Mas, no entanto, a equipe do Botafogo conseguiu surpreender o Santos numa estratégia no primeiro tempo que era tirar a velocidade do time do Santos, tocando a bola, seja fazendo falta, seja dando chutão. Como bem chamou a atenção o Adiel no primeiro tempo, o goleiro do Botafogo, em alguns momentos, era o jogador que mais tocava na bola na partida, João Carlos. E assim foi levando o Botafogo, foi cozinhando o Santos, deixou aquele ímpeto inicial do Santos para lá, conseguiu equilibrar o jogo. O Santos, na primeira etapa, teve apenas 3 oportunidades boas ali. Uma com o Wesley Patati, acabou finalizando muito mal, a outra com o Gil, ele consegue depois no escanteio atacar bem a bola de cabeça, e a outra ali numa disputa que teve, se não me falha a memória, do zagueiro Joaquim, numa bola aérea. Mas tirando isso, só deu o Botafogo diante da estratégia que foi. E ali com o chutaço do Douglas Baggio fora da área, até abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. E assim consagrou o final do primeiro tempo, 1 Botafogo, 0 para o Santos. Primeiro tempo não tem muito o que analisar, muitos erros técnicos, muitos erros táticos das duas equipes. No segundo tempo o Santos volta melhor, o Botafogo acaba caindo um pouco o ritmo ali e consegue equilibrar o jogo, seu Thiago Barros. Pois é, a equipe do Botafogo voltou para o intervalo melhor, Adiel Reis, surpreendeu o Santos com um gol no início que parecia sem reação na segunda etapa, até que no final, no meio ali, já para o final, a equipe consegue descontar o placar, mas não conseguiria empatar e o Botafogo ia conseguir a vitória. Um drama, teve ali, o Santos teve momentos de abafo, mas de pouca organização. Talvez se tivesse um pouquinho mais de organização, poderia ter até conseguido a virada, Gil. Treinador Paulo Gomes surpreendeu o Fábio Carille, Estevão Barros, e mandou a equipe dar uma blitz, a equipe do Botafogo dar uma blitz no Santos ali no início da segunda etapa, né? Pressionou a saída de bola, sabia que o Santos tem uma saída lenta com o Gil e com o Joaquim, não é aquela saída de toques rápidos ali, não foi muito bem, o Juliano muitas vezes e o Tomás Rincon vindo buscar jogo entre os zagueiros. Essa pressão funcionou e a equipe do Botafogo saiu trocando passes, numa roubada de bola, conseguiu ter espaço, e aí o queridão, camisa número 5, João Costa,
fez um belo gol, 2-0. Esse resultado deu tranquilidade para o Botafogo fazer o jogo que está acostumado a fazer, só que agora vencendo, né? Conseguiu fazer o 2-0 contra o Santos, e o Santos tem muita dificuldade contra equipes que se defendem com uma linha de 5. Foi o que aconteceu. Apesar, Estevão Barros, de você destacar que o Botafogo, mesmo com 3 zagueiros, tem muita sobra, muito posicionamento errado na bola aérea. Inclusive, foi num posicionamento errado que o Santos conseguiu diminuir o placar. Demorou muito para o Santos entrar na partida mentalmente, de fato, né? A equipe parecia que em algum momento o gol ia sair, isso na primeira etapa também, apesar de ter tomado o segundo gol cedo no segundo tempo, parecia muito tranquila, e que em algum momento o gol ia aparecer. E depois das 3 trocas que o Fábio Carille fez de uma vez, é que a equipe realmente se acendeu no jogo através de cruzamentos. Eu não digo que foi de maneira organizada, mas o Santos realmente se acendeu depois dessas 3 alterações, e muitos cruzamentos na área, e um deles o Joaquim conseguiu diminuir, mas foi muito pouco para uma equipe que quer voltar a jogar em alto nível e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, Estevão Barros. Essa derrota, ela deixa dúvidas não no trabalho do Fábio Carille, porque a gente sabe que o Santos ia oscilar sob comando desse treinador, mas eu digo em questão de reação, né? Uma equipe que não consegue virar uma partida estando dominando ela, de se questionar. Tudo bem, tem a questão física, a equipe os atacantes não estavam numa noite inspirada para finalizar e tudo mais, a questão das improvisações, mas mesmo assim, faltou muita organização, sobrou paciência e faltou intensidade na equipe do Santos. Se a ideia do Fábio Carille era colocar velocidade com o Patati e com o Otero, finalização de fora da área, nenhuma coisa nem outra funcionou. E ele manteve o Otero em campo, não entendi por quê. Tá? Ele tirou o Wesley Patati, que estava mal, colocou um lateral e lançou-se praticamente com pontas para cruzar a bola na área, e mandou o Gil, seu principal jogador de ataque. Gil e Joaquim foram os principais centroavantes da equipe do Santos. Tem muita coisa assim que precisa ser revista no estilo de jogo do Fábio Carille, porque você não pode conceber a ideia de que uma equipe que, entre aspas, está muito bem montada, quando sofre 2 gols, assim, se desorganiza totalmente, sabe? Perde completamente o senso de posicionamento. Teve alguns momentos, Estevão Barros, que você observou que o Gonçalo Escobar estava na direita e ele é lateral esquerdo, jogando de volante. Ou seja, parece que desorganizou total, tecnicamente, taticamente e mentalmente a equipe do Santos. Então, é uma derrota que ela tem que ser marcada por isso. Não é que o Santos perdeu para o Lanterna e só isso. Ele perdeu de uma maneira vexatória, desorganizada. Achou um gol ali em cruzamento na área. A principal chance foi uma cobrança de falta do Otero, que passou muito perto, e fora isso, o Santos não criou para nada. O Botafogo foi merecedor da vitória pela proposta que tinha, se defender e jogar no contra-ataque. Conseguiu e deu certo. Pois é, e chama a atenção que as alterações, o Carille, depois do segundo gol, fez 3 mexidas de uma vez, e foram as únicas que ele fez no jogo. Ele poderia fazer mais 2, morreu aí com as 2 substituições. É verdade que se olhar no banco também, né, tem Patrick, Nonato, Alfredo Morelos, enfim, são as opções que ele tinha. Talvez ele não confiasse aí nesses atletas para mudar o panorama do jogo, mas se ele não confia nos caras, chama atenção negativamente, porque o Campeonato Brasileiro é longo e eventualmente você vai precisar, né, mexer na equipe como hoje precisava. E se ele não enxergou saídas, também chama atenção aí negativamente, mas agora para o Fábio Carille. Agora o Botafogo consegue essa reação com 2 belos gols, né, gols de fora da área. A equipe começou o jogo ali meio esquisito, foi entrando no jogo aos pouquinhos, e me pareceu que o Santos, em alguns momentos do primeiro tempo, não sei se vocês ficaram com essa impressão, parecia que estava com a certeza de que ganharia o jogo a qualquer momento. E aí criava as oportunidades, não aproveitava, o Botafogo se lançou ao ataque nas oportunidades que teve, o Santos parecia que não estava entendendo o que estava acontecendo e foi surpreendido ali com o gol do Douglas Baggio. Foi também, Cássio Ângelo, esse fator aí
de ter jogado no Estádio do Café, que a gente estava até comentando no início da transmissão, que o Santos não havia perdido partidas em casa jogando na Vila. Hoje era em casa, vendeu o mando, mas não era. O Santos era o mandante, mas não era em casa propriamente. Você acha que isso pesou também ou não tem. Esse fator não alterou tanto assim o panorama do jogo? Pesou sim, Estevão Barros. Pesou pelo fato do jogo ser praticamente hoje um campo neutro. Embora o Santos jogando na Vila sem torcida, com os portões fechados, mesmo assim, o Santos ainda tinha essa questão da ambientação do local, de conhecer o seu campo. Se a gente sabe que as dimensões do gramado da Vila Belmiro é um pouco menor. E esse fator, como você falou, foi primordial. Primeiro, como você comentou, o Santos veio com uma displicência muito grande para o jogo. Acabou subestimando o adversário. Achava que a qualquer momento ali faria o primeiro gol e até mesmo após sofrer o primeiro gol, o Santos achou que a qualquer momento poderia empatar e depois virar. Essa pressão de jogar em casa ou jogar mais próximo da sua torcida acabou fazendo falta. A pressão que vem de fora do gramado poderia acordar algum desses jogadores que estavam muito mal hoje. A gente já chegou aqui a citar que o Joaquim e o Gil foram os principais armadores da equipe e os principais finalizadores também. Não tem a cobrança da torcida, então acabou dando mais esfriado. O Santos pagou desportivamente hoje pela inversão no mando de campo. Levou para um campo neutro e favoreceu o seu adversário. Adiel Reis, essa derrota do Santos liga um alerta na sua visão ou são acidentes de percurso aí nessa trajetória da Série B? Lembrando que o Santos vem de derrota também para o América Mineiro na última rodada. Já pode ligar um alerta já, Estevão Barros. Muitas vezes vocês falam aqui que eu sou um pouco pessimista e tudo mais, mas são partidas como essa, são derrotas como essa que podem fazer uma campanha aí por água abaixo, né? Outras equipes podem usar essa partida como referência para tentar vencer o Santos. E não foi difícil analisar, né? O Botafogo tinha uma proposta defensiva de jogar no contra-ataque e simplesmente, claro, tem a questão de, como eu falei, dos atacantes não estarem numa noite inspirada e tudo mais, a bola insistir em não entrar, mas o fato é que os treinadores das outras equipes podem usar como referência e o Fábio Carille mostrou não ter opções no banco de reservas, Estevão Barros. Isso também é um ponto a ser questionado, né? Como você disse, até que ponto ele confia nos reservas ou ele está realmente poupando por alguma partida, essa derrota era uma derrota programada e tudo mais, e existe isso também no futebol, convenhamos, isso não é hipocrisia, mas precisa sim ser observada com mais atenção, porque uma partida completamente favorável ao Santos, primeiro, era ser levada para o Estádio do Café, um estádio neutro, e a maneira como o Santos jogou hoje, liga o alerta de como a diretoria está tratando essa Série B, tá? E isso pode prejudicar. Em questão de acesso, eu acho muito difícil o Santos perder um acesso. Mas se for acumulando 3, 4, 5 derrotas como essa, perde a liderança, perde a segunda colocação. Daqui a pouco você vê o Santos nas últimas rodadas do segundo turno brigando pela quarta colocação por causa de pontos perdidos em partidas como essa. Então, num todo, o conjunto da obra pode prejudicar o Santos, Estevão Barros. O Santos que na próxima rodada encara outro paulista, encara um Novo Horizontino, que tá melhor colocado na tabela, tá em 11º. É um time que no Paulistão fez uma ótima campanha, pode dar trabalho para o Santos. E depois, na 10ª rodada, a equipe vai até Ponta Grossa encarar o Operário, ou seja, o Santos tem 2 jogos fora de casa. É uma sequência dura aí para a equipe de Fábio Carille, que Vai ser um tá ali com... Operar de Ponta Grossa. Oi?
Vai ser um jogo duro contra o Operário de Ponta Grossa. Ah, com certeza, Cassiano. Um jogo duríssimo aí contra o Operário, que não tá pra brincadeira. Nessa Série B, a equipe é 7ª colocada, tá vencendo agora o Amazonas, né? E com a vitória aí chegando a 12 pontos, a 3 do Santos, que é 3º colocado. Ou seja, dependendo de como chegarem para esse jogo, podem aí ser um confronto direto aí, valendo vaga no G4. Um jogo difícil aí pro Santos. Já o Botafogo, que conseguiu esse respiro na tabela, na próxima rodada encara o Vila Nova fora de 7-0. aliás, em casa, aliás, perdão, encara o CRB fora de casa e depois sim recebe o Vila Nova na 10ª rodada. Vila Nova que vem de uma derrota aí na Copa Verde, perdendo no agregado por 10-0 do Paysandu, uma final muito equilibrada aí na Copa Verde. Senhoras e senhores, há mais alguma consideração final, alguma crítica a alguém, ou podemos passar a régua aqui nessa transmissão e nessa análise? Podemos passar a régua. Um abraço para quem organiza a Copa América aí, que vai faturar muito esse ano. Bom, fica aí a mensagem do Adiel. Cassiano, quer deixar uma mensagem também? Ou... Cara, vai ser um ano difícil para a torcida do Santos. Os primeiros rodadas aí pareciam que a equipe ia até com uma certa tranquilidade superar a Série B, mas aquelas questões que a gente falou, a Série B às vezes exige muito jogo físico, e hoje foi a prova disso aí, o jogo contra a equipe do Botafogo. O Botafogo soube jogar a Série B e o Santos não. O Santos vai precisar aí de muita força para sair desse momento. E hoje com fair play e tudo, então derrota aí pro Botafogo. Não teve fair play com o Joaquim, não. Teve um lance que o Joaquim estava caído na areia, o Santos continuou a jogar. É verdade, né? Faltou fair play do próprio Santos com o próprio atleta dele, então. Pode ser também uma crítica específica ao Joaquim também. Talvez. São mensagens subliminares aí que o time do Santos vai passando aí pro mundo, né? Mas enfim. É isso. Voltamos no final de semana com mais uma rodada de Série B. Provavelmente será o jogo do Amazonas e Brusque no sábado a partir das 17 horas. O jogo que. Olha aí a final de novo. Olha aí, final da Série C ano passado, né? Se encontrarão novamente na Arena da Amazônia. No ano passado o jogo terminou em 0-0, né? Na Arena da Amazônia, e o Amazonas conseguiu o título fora de casa. Veremos aí o Amazonas que tá perdendo. Chega de novo pressionado aí para jogar em casa diante do Brusque. O Amazonas que também até aqui numa Série C bem abaixo aí. Mas isso a gente conversa no sábado. Tem que ver como é que vão sair amanhã. Mirassol, Guarani, Paysandu e América. Esses jogos aí fecham a 7ª rodada. Aliás, a 8ª rodada. E a 9ª rodada começa na sexta-feira com Coritiba e Ituano. O jogo que abre aí. A gente tá novamente aqui no Meio Armadores para a transmissão de Amazonas e Brusque no sábado. Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou, esteve aqui com a gente, deixou aí o seu like, a sua mensagem, o seu salve, agradecer a todo mundo. Voltamos no sábado e também voltaremos nesse mês aí com Copa América, Eurocopa, tem bastante coisa em junho aí no canal. Então se inscreva, deixe o seu like, segue a gente no Instagram também para não perder nada, tá bom? É isso, valeu e até a próxima!